Paz e graça a todos nós, telespectador, fiel irmãos em Cristo Jesus. Quem fala para vocês é o vosso conservo Ângelo Jovete. Bem, está no ar o podcast meu e o teu programa, o programa das televisões em Angola, concernente ao Evangelho de Cristo. Hoje temos o nosso bem amado evangelista Bruno Gênesis, ele que vai falar de um tema, é o estado do Evangelho em Angola, ou melhor, o evangelismo em Angola. Então você é o nosso convidado, por favor acompanhe. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, não esqueça, se inscreve no nosso canal, toca o sino das notificações, deixa o teu like e faça a tua presença, partilhe o máximo. Tem o nosso rodapé, tem o IBAN, ajuda a causa a crescer. Amém? Espero que todos estejam bem. Vamos, sem mais de tempos, vamos assim saudar o nosso evangelista Bruno Gênesis. Paz e graça, homem de Deus. Paz e graça, meu Como líder. estás? Como Estamos bem estás? na graça do Senhor e só estamos dá para viver. Amém, amém. Bruno Gênesis, o estado do evangelho em Angola, ou melhor, o evangelismo em Angola. Na tua abordagem, naquilo que nos trouxe, como está o evangelho em Angola? Ou vais começar primeiro por definir, falar? Esteja à vontade. Obrigado pela oportunidade, né? Primeiro, nós devemos falar acerca do evangelismo em Angola, ou seja, o evangelismo na nossa geração. O evangelismo em Angola, ela é completo, ela é de uma maneira que assim Jesus começou a caminhar com o evangelho. Quer dizer que todas as vezes que o evangelho em Angola está bem posicionado, nós devemos olhar primeiro na pessoa de Jesus. Primeiro, Jesus é que veio com um tipo de evangelismo, e se nós falar do evangelismo em Angola, neste caso eu falo que o evangelismo em Angola, ela está, na minha opinião, ela está bem. Ela está bem porque o povo entendeu que não é só sobre pregar em quatro paredes, mas é pregar fora de quatro paredes. Quer dizer que o evangelho ainda, nesta geração, ela se encontra num bom caminho, ela se encontra num bom lugar. Quer dizer que há uma posição no evangelho em Angola. Há uma boa posição no evangelho em Angola, consoante os homens de Deus. Ok. Sim. Eu vou começar logo a questionar o homem de Deus, né? Nesse caso, o evangelista Bruno Gênesis. Sim. Tirando na atualidade os movimentos evangélicos que não pregam uma denominação, mas indicam que as almas vão para a denominação que eles acharem por bem. Tirando os movimentos, existem igrejas que evangelizam só para Cristo, sem tirar os interesses da igreja. Existe. Existem ainda igrejas que ainda pregam sob placas. Ok? Eles anunciam o evangelho, mas direcionando essa alma na sua igreja. Não é pecado, não é mal. Porque todas as vezes que se fala de evangelismo, nós falamos de anunciar Cristo na pessoa e direcionar esta pessoa para uma igreja. Não obrigatoriamente a pessoa ou a pessoa a se converter naquela igreja. Não é obrigatoriamente nós pegar esta pessoa e lhe obrigar a ser da nossa igreja. Não, nós pregamos o amor de Cristo para a pessoa, porque o evangelho não é falar mal da pessoa, o evangelho não é obrigar a pessoa, o evangelho é anunciar Cristo para esta pessoa. E esta pessoa tem a capacidade de entender, não, aqui é a igreja que eu vou estar, aqui é a igreja do pastor, é onde eu vou ir. Então é uma obrigação dos cristãos pregar primeiro Cristo Jesus, depois direcionar esta alma para uma igreja. Assim foi a minha abordagem. Está bem, homem de Deus, vamos aqui procurar nos entendermos, né? Estamos a nos entender até agora. Sim. Mas eu queria que o homem de Deus, na qualidade de evangelista, trouxesse para nós a importância disso. Por quê? Porque é bem notável, nesse caso nós notamos, né, que muitas das vezes quando as pessoas estão a falar do evangelho, estamos direcionados a uma denominação. Sim. Por quê? Porque geralmente quando se fala do evangelho, temos muitos homens de Deus que primeiro ataquem uma denominação, depois trazem o evangelho como se fosse
a verdade desse evangelho vai encontrar na sua própria denominação. Se calhar um homem de Deus, pelos anos que tem de experiência como evangelista, já se deparou com casos desses. Sim. Isso não é uma coisa que é admirável, não. Ok? Isso acontece. Existem crentes ou igrejas que pregam que a igreja dele é a verdadeira. A igreja dele é a Eu verdadeira. vou ajudar só o microfone Amém. para Amém. nós ouvirmos melhor, certo? Glória a Deus. Que a igreja dele é a igreja verdadeira. Não existe igreja falsa, não existe igreja que é, não é que não. Só podemos entender que a igreja é falsa por intermédio da mensagem que essa pessoa prega. Certo. Se ele não prega Jesus naquela igreja, nós então devemos entender que essa igreja não é a igreja de Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala primeiro apresentar Cristo para a pessoa. Só que as pessoas primeiro os líderes ou a igreja apresentam a igreja dele, não o Jesus na vida da pessoa. Quer dizer que o evangelho não é condenar a pessoa. O evangelho é falar do amor de Deus para a pessoa. Todas as vezes que alguém saiu na rua para anunciar, primeiro falou de Jesus, primeiro falou que Jesus nos ama, que Jesus morreu por nós. E quando essa pessoa entender, não, que já recebi Jesus, eu posso pegar a pessoa e lhe convidar na minha igreja, não é mal. Se eu lhe convidar na minha igreja, eu lhe falar, não, fulano, hoje pode estar na minha igreja. Ele tem que estar na minha igreja porque ele entendeu. Não é uma obrigação dele de me escolher que fica na minha igreja. A minha missão é só sair para anunciar o evangelho. A minha missão é sair para pregar a boa nova para essa pessoa. Esta pessoa, cabe a ele pegar e ir se direcionar numa igreja. Então, todas as vezes que alguém sai e falar, não, que a minha igreja é verdadeira, esta pessoa não está a pregar a mensagem certa. Primeiro pregar Jesus, primeiro pregar a mensagem de Jesus Cristo, que é a mensagem da salvação, a mensagem do renovo. E depois esta pessoa é direcionar numa igreja. Porque todas as vezes que Jesus pregou, todas as vezes que Jesus anunciou, Jesus não falava não, ele disse, vinde a mim vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quero dizer, até o próprio Jesus entendeu, se essas pessoas estarem nele, quer dizer, tenham uma paz. E uma coisa chama a atenção, ele fala, vinde a mim, vós que estão cansados, eu vos aliviarei. Então, em Cristo Jesus, nós não encontramos problema, em Cristo Jesus encontramos alívio. Só que existe crente, quando se chega até Jesus numa igreja, ele primeiro chegou na igreja, participou da igreja e ele pensou que na igreja os problemas dele vai passar, as dificuldades dele vai passar. Só que a Bíblia não fala que o problema vai passar, ele diz assim, que aquele que vê a mim, ele disse que vocês se chegam até a mim e eu vos darei renovo de tudo. Quer dizer que em Cristo nós temos alívio, não temos uma estabilidade, tipo que o nosso problema terminou. Não. Ele veio, nós chegamos até Jesus, chegamos até Ele, não está se falar que não vamos ter problema. Problema vamos ter, mas só que em Cristo Jesus encontramos alívio, encontramos sucesso, encontramos alguma coisa mais do que outra coisa. Quer dizer que em Cristo Jesus encontramos paz, encontramos vida. Então, todas as vezes que nós saímos para anunciar Jesus, para anunciar tem que mostrar que Jesus nos ama, não falar da tua igreja. A tua igreja tem que ser a última coisa a você falar. Tem que ser a última coisa a você anunciar. Primeiro apresenta Jesus para a pessoa, para esta alma, depois lhe direciona numa igreja. Ainda vou tocar nesse assunto. Estamos a falar sobre o estado do evangelho em Angola. Uhum. No teu ponto de vista, evangelista, em simples palavras, para ti, o estado do evangelho em Angola está bem de saúde? Uau. O estado do evangelho em Angola, no meu ponto de vista, ela não está 100% de saúde, porque falta ainda de união para essas pessoas que pregam a boa nova, que falam de Jesus. Existem ainda pessoas que pregam, mas não vivem aquilo que ele prega. Ele anunciou um Jesus que ele não faz, que ele não pratica nesse Jesus, ele não está nesse Jesus. Quer dizer que o evangelho ainda em Angola falta muito. Eu vou falar que estamos ainda a 50% do evangelho. Estamos ainda a 50% do evangelho, porque a falta de união dentro do evangelho, dos ganhadores de alma, dentro dos crentes em Angola, ainda não temos união. Estamos mais de se criticar do que celebrar, do que a celebrar pela vida desse homem. Quer dizer, se eu um dia sair na igreja, 2 domingos não estou aparecendo na igreja,
Tem um irmão que vai me falar mal, tem um líder que vai me falar mal, porque ele entendeu que o evangelho é na igreja dele. Certo. Ele entendeu que o evangelho está todo domingo na igreja. Não, se eu sair um dia não vir na igreja, não significa que eu estou em pecado. Não significa que eu também perdi a santidade. Só que as pessoas entendem, não, esse irmão não vai na igreja, esse irmão está mal, esse irmão já não está na nossa visão. Não, estamos na visão de Cristo Jesus, estamos na mesma visão. Só que é uma necessidade que me fez que nesse domingo não posso aparecer. O facto de eu não aparecer no domingo não significa que eu não saí na rua para pregar, não saí para falar do evangelho. No táxi eu falo do evangelho. É onde eu vou, eu falo do evangelho. O evangelho não pode viver nas quatro paredes, o evangelho tem que viver dentro de nós. Quer dizer que o evangelho em Angola ainda falta muito, porque estamos de se criticar do que celebrar a vida do irmão. Porque nós queremos respeitar a pessoa presente, mas quando a pessoa sai de nós queremos falar mal desta pessoa. Quer dizer que nós ainda estamos distantes, estamos ainda fora de entender que Jesus é a pessoa certa das nossas vidas. O evangelho em Angola ainda falta muito, principalmente no amor dentre os irmãos. Porque a Bíblia fala, ide para todo mundo pregar o evangelho, tá bom, mas ele disse, amai uns aos outros. Ninguém pode sair para anunciar sem primeiro amar. O impacto do evangelismo não está em sair na rua. O impacto do evangelho está em amar o teu próximo. O facto do meu irmão pecar não significa que meu irmão já não é meu irmão. Não significa que ele já não é crente. Oh, tá bom. Nós devemos entender que essa pessoa pecou, que essa pessoa errou. E nós estamos capazes de ajudar o irmão. Por saber falar assim, ninguém anda Ninguém anda só simplesmente um com a ideia dele. Não. É bom que os dois andam juntos. E quando nós andamos juntos, não só caminho, nós temos a mensagem de Cristo Jesus que é certa. Quer dizer que o evangelho em Angola ainda falta de amor, falta de união, falta de entendimento que o adore do outro também me adore. Assim, eu termino nesse termo. Ok. Olha, homem de Deus, eu acho que vamos ficar por aqui concernente essa situação, mas vamos entrar ainda naquilo que é o evangelho. Para ti, de onde vem essa divisão dentro do evangelho? Entre as placas denominacionais. Estamos a falar isso porque o meu Deus acabou de falar uma coisa que é muito, muito, muito verdadeira. As pessoas estão mais a se criticar placas denominacionais. Esses são falsos, aqueles são verdadeiros, isso vem na minha igreja. Ok, tudo isso faz parte do evangelho, mas para mim é um evangelho do erro, porque o evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Amém. E Jesus é amor. O que cria essas divisões dentro do evangelho? E não queremos celebrar com a vitória do outro, não queremos celebrar com a vitória da igreja do outro. O que causa isso, oh meu Deus? Estou a falar isso porque por anos que tens de evangelista, conheces bem que isso é uma realidade. Sim, meu líder. Primeiro, o que acontece isso é que estamos mais focados em ministérios. Primeiro, eu quero puxar na minha brasa, que a minha igreja é verdadeira. E existem pessoas que eles entenderam que o evangelho é como uma profissão. Eles entenderam que o evangelho é um estado. Todas as vezes que alguém se comporta desse jeito é porque ainda não entendeu a boa nova. É porque ainda não entendeu qual é o evangelho que ele prega. O evangelho não é simplesmente odiar a pessoa. O evangelho é cooperar com a pessoa. Todas as vezes que alguém sai para anunciar, eles têm que cooperar. Então, para a minha igreja, se sentir que, não, esse líder, a inveja no evangelho ela acontece, ele é surgida por intermédio de pessoas que ainda se comportam mal. Primeiro, o teu evangelho é diferente, o meu evangelho é diferente. Quer dizer, eu vou puxar a brasa na minha sardinha, não, que o meu evangelho é mais verdadeiro. O que acontece, essa desunião no evangelho, é o comportamento da pessoa na igreja. Primeiro, é o conhecimento que a pessoa foi dar. Principalmente se essa pessoa é profeta. Não, eu sou profeta, ninguém mais me tira. Ninguém mais pode falar que eu sou não. Nós devemos entender que cada profeta é um profeta, cada evangelista é um evangelista, cada missionário é um missionário, cada pastor é um pastor. Eu não posso comparar, a minha graça pastoral não posso comparar com a tua graça. Existem pessoas que têm a graça que Deus vai chamar, não é para ter muita gente na igreja. Existem evangelistas que não vão mesmo ganhar alma. Ninguém consegue ganhar essa Angola sozinho.
Por isso que nós vamos ver em Angola, temos mais grupos evangélicos a surgir, mas todas as vezes que esses grupos evangélicos surgem, vai ter um grupo que vai se levantar contra aquele grupo. Não, o meu grupo prega mais, o meu grupo... Não, você não pode falar que o teu grupo prega mais, porque glórias a Deus que esse grupo surgiu para pregar num bairro, para pregar num Kazenga, numa Viana, num Cacoaco. Teu município ou teu movimento não vai sair daqui, não vai ganhar toda essa Angola. Tem que surgir mais movimento, tem que surgir mais igreja para conseguir ganhar as almas que se encontram ainda numa outra zona. Então, ninguém pode falar que a minha igreja é maior, ninguém pode falar que eu sou maior que os outros, porque todos aqui estão aqui para cooperar, para andar, para ser justo diante dos olhos de Deus. Quer dizer que toda honra, toda glória é dada para Deus. Nesse caso, o que causa a divisão dentro do Evangelho, falamos, é o espírito de não celebrar as conquistas dos outros. Sim, respeitar o sucesso do outro. Okay. Quer dizer que existem pessoas que pensam que o que ele está a fazer é o certo, do outro é o errado. Quer dizer, se eu sair aqui para pregar, o outro está a pregar, mas ele está falando, não, se eu subir eu vou fazer melhor. Não, você tem que celebrar, porque essa pessoa está a pregar. Existem pessoas que conseguem ter mensagem de Deus por intermédio de ouvir alguém. Okay. Se eu ouvir alguém a pregar, ouvir meu líder a pregar, Deus pode me revelar alguma coisa que o líder não falou. Mas quando eu subir para pregar, eu não posso falar que eu sou mau. Eu não posso falar que eu sou fiz o melhor do que o outro. Não. Só que para você conseguir essa mensagem de Deus, essa mensagem que você está a pregar, quer dizer, ouviste alguém. Então, se hoje nós pregamos a palavra, é porque ontem ouvimos os nossos pais a pregar. Ouvimos os nossos pais na fé também anunciar. Quer dizer, nós somos a continuidade do evangelho de alguém que já pregou. Yes. Amém. Oh meu Deus, nós estamos mesmo na questão do nosso tempo. Quero que deixes um conselho direcionado aos evangelistas, aos movimentos, à nação toda, concernente àquilo que tens conhecimento, concernente à situação do estado do evangelho em Angola. Esteja à vontade para dizer essa câmera. Primeiro queremos agradecer pela oportunidade e pelo convite dado pelo nosso líder Anjo. Deus abençoe, te amo. Amém. E eu quero dizer assim, aconselhando, que nunca para de anunciar o evangelho. Não importa as dificuldades que você vai passar, prega, anuncia. Se você é um movimento, leve este movimento ao peito. Se você é uma congregação, leve esta congregação ao peito. Anuncia, porque as pessoas estão aí para criticar. Mas a nossa missão é fazer a vontade de Deus. É que a honra e a glória é dada para Deus. Ganha alma no momento difícil, ganha alma no momentos bons, ganha alma no momentos que ainda tiver problema, ganha alma, porque almas importam. Toda gente que saiu na rua não foi o mesmo, porque pessoas vão nos condenar, igrejas, pastores vão se levantar contra nós, mas nós entendemos que estamos no caminho certo porque está escrito na Bíblia Sagrada. Ide para todo mundo, pregai, anunciai o evangelho em toda criatura, aqueles que crescem não salvam, quem não cresce será condenado. É uma orientação que Deus deu para todos, nem pastor, não evangelista, mas se você entendesse sobre ganhar alma, vai para ganhar alma, porque o evangelista é um ministério, mas existe evangelista por ministério, mas existe também ganhadores de alma. Quer dizer que todos nós somos ganhadores de alma porque entendemos que almas importam para Cristo Jesus. Então, essa é a minha abordagem. Amém. Meu conselho para os irmãos. Amém. Teus agradecimentos, já está mesmo no momento em que o meu agradecimento vai para a minha família, vai também para o líder que está aqui. Amém, e amém. O nosso homem de Deus, eu te amo. Eu te amo. Senhor Casola. Silêncio dele, aprendo muito com o silêncio dele. Amém. Amém. Todas as vezes que eu venho aqui e lhe vejo, eu aprendo uma coisa, ele é muito de observar. Amém. E Deus abençoe o teu nome, mulher. E abençoe a minha família, a minha igreja e todos aqueles que nos acompanham. Estamos aqui sempre para o evangelho, sempre para convida, vamos aí, vamos sair, vamos pregar, vamos anunciar. Porque essa aqui é a missão dada para Cristo Jesus nas nossas vidas. Amém. Amém, amém. Saudações a todos nossos amados. Meu muito obrigado ao profeta Mateus Casola. Homem de Deus, amém. Nosso profeta. Deus da paz te abençoe. Terminamos por aqui. Até já.